Na semana passada, a gente discutiu o trabalho do Donald Hoffman, especificamente falando sobre o realismo consciente. E abordamos um pouco sobre a teoria da interface da percepção, que é extremamente intrigante e desafiadora, e eu queria explorar um pouco mais nesse episódio hoje. E diz assim, que a nossa percepção do mundo não é um caminho para a verdade, mas sim um mecanismo voltado para a nossa sobrevivência. Então, segundo essa teoria, a evolução nos dotou de sentidos que funcionam como uma interface de usuário. E essa interface nos ajuda a navegar pelo mundo, mas esconde uma vasta e uma complexa realidade objetiva. E lembrando do Bernardo Kastrup, que dizia que a gente não dá conta de lidar com toda essa informação externa, tem que ter um filtro. Então, em vez de mostrar a verdade real última, né, as nossas percepções foram moldadas pela seleção natural, pela evolução, com o propósito de facilitar a reprodução e garantir a continuidade da espécie. É assim que o Donald Hoffman coloca. Então, os objetos físicos não são aquilo que ele parece. Não existe realmente lá fora, e em vez disso são apenas ícones na nossa interface perceptiva. O Hoffman, que defende essa ideia, ele também usa uma analogia que de alguma forma esclarece um pouco isso. Quando a gente observa a Lua no céu, é como ver um ícone de um pincel num software de design gráfico. Esse ícone não representa um pincel real dentro do computador, é só uma representação simplificada de algo muito mais complexo. O conceito de espaço-tempo forma um layout dessa interface, enquanto os objetos funcionam como ícones, que a gente cria à medida que a gente enfrenta os desafios da sobrevivência. Todos nós, seres humanos, compartilhamos essa interface evolutiva, o que faz com que os nossos ícones sejam construídos de forma semelhante, é parecido para você e para mim. A gente cria esses ícones muito rápido para resolver problemas imediatos e descarta quando eles já não são mais necessários. Nossa crença de que esses ícones são objetos tangíveis, reais, né, é o que leva a gente a confundir a interface com a realidade implícita. E isso alimenta a visão materialista do mundo. Porém, mesmo com os avanços tecnológicos que permitem que a gente explore mais profundamente essa interface e revelam detalhes mais sutis, a gente jamais vai conseguir tocar a essência verdadeira da realidade. A nossa percepção está sempre limitada pela interface evolutiva que foi dada para a gente desde lá atrás. Ela comprime essa enorme variedade de dimensões e possibilidades em apenas 4 itens, 3 dimensões de espaço e uma de tempo. E não porque isso seja a realidade em si, mas porque é assim que a gente evoluiu para perceber o que está aqui à nossa volta. Dessa forma, os objetos físicos são, na verdade, estruturas de dados que indicam recompensas de aptidão. Até mesmo o nosso corpo é só um ícone nessa interface. Os nossos sentidos evoluíram para traduzir essas recompensas de sobrevivência em experiências, em sentimentos, em emoções, orientando as nossas ações de uma forma mais eficaz, mais eficiente. Nós poderíamos ter desenvolvido inúmeras outras formas de percepção, mas acabamos com essa aqui mesmo, né? Que mostrou que funciona para o nosso contexto evolutivo. Então, os nossos corpos e os nossos sentidos, que são moldados pela seleção natural, não retratam a realidade de forma precisa. Servem só como ícones adicionais dentro dessa interface. Eu percebo o meu corpo como uma entidade, um aparato físico real, que pode ser útil nesse dia a dia, na convivência, lidando com o mundo como ele é, né, para nós. Mas, na verdade, segundo Hoffman, é só uma ilusão. O que a gente vê é uma representação, um mapa que destaca os benefícios do condicionamento físico. Portanto, aquilo que eu percebo como minha perna não é realmente a minha perna. É uma representação de um mundo externo que permanece inacessível para mim. Qualquer tentativa de localizar a consciência nos processos neuronais do cérebro está fadada ao fracasso. Consciência não é um produto do cérebro. Ela é a natureza fundamental da realidade. E o cérebro atua como um filtro, capturando só aquilo que é aquela faixa estreita da experiência consciente que a gente consegue perceber. Lembra de novo do que o Kastrup falava. E o Hoffman está na mesma linha. Então o corpo que a gente enxerga, essa unidade corpo e mente aqui, né, é só uma pequena fração de todo o resto, de tudo que existe na mesma interface.
Então, na verdade, a gente está entendendo tudo ao contrário. O cérebro não gera consciência. O corpo, o cérebro, os neurônios, tudo isso são só ícones dentro dessa interface perceptiva, onde a gente está confinado, que nem jogadores de videogame. Então, em vez disso, os objetos, o espaço e o tempo, eles existem dentro desta consciência. Imagina que o espaço-tempo é como uma realidade virtual, com aquele óculos que a gente usa. E imagina que a gente já nasceu com aquilo, com esse óculos, né? Então, os objetos que a gente enxerga, incluindo o nosso corpo, são só ícones. Desde a infância, a gente desenvolve a crença de que os corpos, aqueles, né, os nossos, o meu, o seu, enfim, são concretos e pertencem a nós. É meu, sou eu. Então a gente chega a pensar que a gente habita esse corpo e provavelmente a gente se localiza aqui atrás dos olhos e entre as orelhas. E estamos conscientes de tudo a partir do cérebro. Só que tem uma coisa. Depois de uma reflexão mais profunda, fica muito claro que o conceito de corpo é só uma ilusão. É outra construção simulada pelos nossos cérebros. O corpo não é o nosso lar. A gente não habita o corpo, apesar das crenças, desde sempre, que a gente tem sobre essa história, né? Sobre o corpo e quem somos. Tem o automodelo do Metzinger e o realismo consciente do Hoffman, né? Isso tudo que a gente está falando fornece, então, essa justificativa evolutiva para esse fenômeno. Sobre o Metzinger eu vou falar em outra ocasião. A gente experimenta o que parece ser um corpo, né? Isso aqui, para garantir a sobrevivência e a reprodução, claro. A natureza enganou a gente, mas esse engano tem sido super eficiente em termos de sobrevivência. Na verdade, chegamos até aqui. No entanto, manter a crença num corpo real, tangível, separado, e que a gente está confinado nele, só reforça a ilusão desse eu separado, que é uma ilusão. Quando a gente passa a ver o corpo como só uma representação, né, a gente não vê como um objeto sólido, vamos dizer assim, com limites claros, separados, a gente aí sim começa a desmontar essa crença nesse eu separado. Essa percepção permite que a gente questione a ideia de que a gente habita a nossa carne e os nossos ossos de maneira concreta. Essa embalagem aqui, né? A ilusão dessa continuidade, que faz com que a gente acredite que os nossos corpos são entidades permanentes e tangíveis, molda a nossa experiência desde sempre, desde a infância, desde que a gente nasceu. E foi condicionado a ver dessa forma, né? Aprender a ver o corpo como um lar. Mas é só uma construção mental. Quando a gente percebe que o corpo é uma manifestação dessa interface, a gente pode começar a explorar uma compreensão mais profunda da consciência. Essa perspectiva convida, claro, né, inevitavelmente, a gente a reconsiderar a natureza da realidade e da consciência. Ora, se o corpo e o cérebro são ícones, onde é que então reside a verdadeira consciência? E aí o Hoffman sugere que a consciência é a base de toda a realidade, não é um produto do cérebro. O cérebro, portanto, não cria consciência, mas atua como um filtro e limita aquilo que a gente pode experimentar. Quando a gente reavalia as ideias todas, né, isso que a gente está ouvindo desde o começo dessa série, a gente pode começar a ver o mundo de uma maneira diferente, que é o que eu quero, minha intenção é provocar você a refletir nisso. O que a gente percebe como sólido e real, na verdade, é uma interface evolutiva projetada para a nossa sobrevivência. Essa nova ideia, esse entendimento novo, pode nos libertar da visão materialista e, quem sabe, abrir caminho para explorar a consciência como a essência fundamental do universo. Em última análise, essa teoria desafia as nossas suposições mais básicas sobre a realidade, sobre o eu e sobre a consciência. E quando a gente reconhece a interface pelo que ela é, dá para abrir espaço para novas possibilidades de entendimento e de conexão com o mundo ao nosso redor. Além de ultrapassar as limitações de uma percepção puramente física. Nós somos muito mais do que isso. Bem instigante, né? Então esse foi um pouco mais do trabalho do Donald Hoffman. A gente vai falar do Metzinger e outros pesquisadores da consciência nos próximos episódios. Uma ótima semana. Que o flow esteja com você e até sempre!